Pronto aí, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, no primeiro ano, na verdade, a gente não se conhece, não conhece algum desses. Você ano passado, né? Ano passado? Então foi aqui, né? Função aqui. Meu nome é Pedro, sou professor de filosofia. Vamos trabalhar juntos esse conteúdo aí ao longo desse ano. Que é o conteúdo de filosofia. A filosofia que nasce na Grécia Antiga, entre os séculos VII e VI a.C. O termo filosofia é a junção de duas palavras gregas. Filo mais sofia. Filo vem do grego filia. E sofia, também outra palavra grega. Você sabe o significado dessas palavras aí em grego? Alguém sabe aí? Você ouviu algumas palavras com, por exemplo, filia. Essa é uma palavra que tem filia? Alguma palavra que tenha filia nela. Mas dela tem filia. Pedofilia. Pedofilia. Pedo é uma palavra de origem grega, vem de paidos, ou de paideia, que era educação na Grécia Antiga. Uma das traduções possíveis também é criança. E filia. O que o pedófilo faz com criança? Na verdade, o termo mais correto não seria pedofilia, porque filia em grego é amizade. O pedófilo é um amigo da criança. Não é nós filia. E ele filia. Será que o pedófilo é um amigo da criança? Pedófilo. Pra detalhe Um amigo da onça, né? Da criança. O termo mais apropriado seria eros. Eros em grego, que é o amor sexual, o desejo sexual. Então tinha que ser pedo ou eropedia, seria o termo mais apropriado para designar o pedófilo, que chamamos de pedófilo. Porque apesar de que na Grécia Antiga as coisas eram um pouco diferentes da nossa concepção de hoje. Por exemplo, quem iniciava sexualmente os meninos era o professor, o aedo, o rapsodo, o pedagogo, é aquele que pegava a criança pela mão. Ele ensinava tudo para ela, desde a mitologia, a filosofia, a ética, a política, música, ginástica. Ginástica vem do grego gimnos, quer dizer nu. Os gregos praticavam atividade física pelados. Os gregos eram famosos porque eles são os inventores das Olimpíadas. Nas Olimpíadas, os atletas competiam pelados, exibindo seus corpos atléticos. Imagine vocês fazendo educação física todo mundo pelado. Só os homens, porque as mulheres eram excluídas. E a iniciação sexual era do professor homem com o aluno homem. Naquela época eles não tinham essa concepção. O professor também fazia isso. Naquela época era normal. Oi? Naquela época era normal. Era absolutamente normal. E às vezes até incentivado pelas famílias mais abastadas. Porque quem conseguia pagar o pedagogo, que era o professor particular, era só quem tinha dinheiro. A galera mais pobre, a ralé, não tinha condições. Às vezes nem era alfabetizado, nem sabia ler e escrever. Conhecia as coisas mais pela oralidade, mas os ricos sim. Os
Os ricos pagavam professor particular para ensinar tudo para os filhos, inclusive a iniciação sexual. Ensinar também a ginástica, para ele ser um grande atleta, um grande competidor. Então, filia é amizade, é amor de amizade, não é amor sexual, não é desejo sexual. O amor sexual em grego é eros. Ele tá mentindo, E tem um outro tipo de amor. Na verdade, os gregos têm mais de 10 tipos de amor. Os 3 mais famosos é a filia, eros e ágape. Ágape é o amor sacrifício. É aquele amor que é capaz de se sacrificar pelo outro. Tem um estorguê também que é fé, carinho. Sofia em grego é sabedoria. Então, filosofia é a amizade pela sabedoria, o amor pelo saber. O filósofo é um amigo da sabedoria, alguém que ama o saber e o conhecimento e vive em busca desse conhecimento. Esse termo teria sido cunhado por Pitágoras. Pitágoras vocês conhecem, matemático, o teorema de Pitágoras lá? Não. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nunca viram isso, não? Vocês estão no primeiro ano do ensino médio, galera? Pitágoras vai desenvolver esse termo, conceito de filosofia, para diferenciar o filósofo do sábio. O sábio é aquele que acha que sabe tudo. O filósofo é aquele que reconhece a própria ignorância. Sócrates, que é um dos mais famosos filósofos gregos, vai dizer o seguinte, é a frase famosa dele: só sei que nada sei. Ou seja, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Aí falaram para o Sócrates, mas o oráculo está falando que você é o homem mais sábio da Grécia. Como é que você é o homem mais sábio da Grécia e não sabe de nada? Aí Sócrates foi refletir. Aí chegou à conclusão: peraí, eu pelo menos sei que não sei. Os outros não sabem e acham que sabem mesmo que eu. Verdade. E isso é o mundo de hoje, né? A gente vê as redes sociais aí, é o mundo da ignorância. É cada um se achando mais sabichão que o outro. E ninguém reconhecendo a própria ignorância, o próprio não saber. Se achando ali os donos da verdade. Pitágoras vai mostrar que o filósofo é um amante da sabedoria, alguém que vive em busca do conhecimento, mas não é uma pessoa que se acha dona da verdade, né? Então, a filosofia antiga ela surge na Grécia. Por volta do século VI, né, antes de Cristo, entre o século VII e o VI. Professor, a gente está com borracha pronta para o Bem, né, galera? Quem foi? Qual deles? Tem 2 de preto. Não é? E o risquinho cabelo? Eu? Como é que sabe que fui eu? Já tem representante aqui dentro, né? Não. Então vai lá, época. Como é que sabe que fui eu? Não conheço esse escola. Não é? É só você levar para a supervisão lá. Eu também não sei, não fui eu? Tá falando que foi. Mas aí ela vai provar, professor? Vai, tá falando que viu? Já provar. A hora que você tava estudando hoje. Então, Pitágoras é quem cunhou o termo, mas ele não é o primeiro filósofo. O primeiro filósofo da história, considerado aí pelos historiadores, é o Tales de Mileto, porque vai ser o primeiro a dar uma resposta diferente para a pergunta: qual que é o princípio de todas as coisas? De onde veio tudo que existe? Até então, quem respondia essa pergunta eram as religiões. E para a religião, o princípio de todas as coisas são os deuses. Ou Deus. A filosofia não vai aceitar essa resposta. A filosofia vai buscar uma resposta racional e natural. Ela vai buscar uma resposta na natureza e no ser humano, na razão humana e na natureza do princípio de todas as coisas. E Tales vai dizer então que a água é o princípio de tudo. Por que Tales chega a essa conclusão? Por que a água seria o princípio de tudo? Faz ideia aí? A água é um elemento, ele percebe que a água é um elemento abundante na natureza,
E o elemento fundamental para os seres vivos. Sem água não tem? Inclusive o corpo humano. 2/3 do corpo humano é composto de água. Isso do ser humano adulto. Um bebê, cerca de 90% do corpo do bebê é água. Uma pessoa mais idosa vai perdendo líquido, por isso que ela vai ficando mais molhada, né? Ela vai ficando mais ressecada. E aí cerca de 60, 65% de uma pessoa idosa. Mas a água, de qualquer forma, é um elemento fundamental, primordial para os seres vivos. Tá? Eles perceberam isso, é um elemento abundante. Então ele chega a essa conclusão. Então tudo teria se originado na água. A água seria o princípio de tudo. A água seria a arqué. A arqué é isso, é o princípio substancial, a substância primordial de tudo aquilo que existe. Essa é a grande preocupação dos primeiros filósofos gregos. De onde veio tudo que existe? Então os filósofos gregos vão desenvolver uma cosmologia. Cosmo, em grego traduzindo, pode ser o universo, o mundo ordenado. Logia é o estudo racional. Então aqui a cosmologia dos primeiros filósofos gregos vai divergir da cosmogonia e da teogonia. A cosmogonia vai narrar o nascimento do universo. Para a cosmogonia, o universo nasceu dos deuses. E cada deus, por exemplo, os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E cada deus era responsável por um elemento da natureza. Tinha a deusa da terra, que era Gaia, tinha o deus do céu, que era Urano, tinha o deus dos raios, dos trovões, que era o Zeus, tinha o deus dos mares e das tempestades, que era o Poseidon, tinha o deus do submundo, do mundo, né, inferior, que era o Hades. Então tinha Deus para cada coisa, cada elemento da natureza. Então isso é uma cosmogonia. E tem a teogonia, que narra o nascimento dos deuses. Segundo a teogonia grega, o Deus primordial é o caos. O caos nasceu Gaia e Urano, o casal, o primeiro casal de deuses, assim vamos dizer. Gaia, a deusa da terra, Urano, Deus do céu. E todos os dias Urano descia sobre Gaia, o céu descia sobre a terra e mandava ver na terra, né? Abusando da terra. E a terra ia engravidando, e dando origem a filhos, a Gaia. Esses filhos foram chamados de titãs. Eles tiveram 12 filhos. 6 homens e 6 mulheres, 6 titãs e 6 titânicas. Um dia, cansada de tanto ser abusada, a Gaia foi e chamou seu filho mais novo, Cronos, que é o deus do tempo, o titã do tempo, e pediu a ajuda dele. E aí ela pegou de dentro de si um diamante, ou seja, de dentro da terra, ela Gaia, a deusa da terra, pegou um diamante e com esse diamante forjou uma foice e deu para o filho Cronos e falou: toma para você enfrentar o seu pai. Cronos foi e enfrentou o pai. Desse duelo, Cronos saiu vencedor. E depois de vencer o pai, ele foi e castrou o pai com a foice de diamante. O bem menino pai caiu no mar, engravidou uma concha. Na concha nasceu Afrodite, a deusa do amor. E aí Cronos foi e casou com a própria irmã, Réia, que era uma titã. E o pai dele jogou uma praga nele. Falou: o que você fez comigo, seus filhos vão fazer com você. Aí o que Cronos fazia? Ele engravidava a irmã, toda vez que os filhos nasciam, ia devorar os próprios filhos. Então, para que os filhos não matarem ele, ou não vencerem ele, tirar o poder dele, porque tinha se tornado o Deus dos deuses. Fez isso com 5 filhos. Nasceu essa gravidez, a irmã dele, cansada daquilo, procurou a mãe dela, a Gaia, a deusa da terra, e falou: mãe, não aguento mais o Cronos. Eu estava comendo meu filho tudo, eu estou grávida de novo e não quero que essa criança seja devorada por ele. E aí, Gaia falou: tudo bem, eu vou te ajudar. Quando a criança nascer, você me entrega a criança, pega uma pedra, enrola em lenço e dá para o Cronos, que ele vai comer a pedra e nem vai ver que não é o bebê. E assim foi feito. A criança nasceu, ela entregou a criança para a mãe, pegou a pedra, enrolou em lenço, deu para o Cronos, que não devorou a pedra. E nem viu. A Gaia foi e entregou a criança para as ninfas. As ninfas foram cuidar daquela criança, amamentando ela com um leite sagrado de uma cabra chamada Almaté. Essa criança cresceu, ficou forte e poderosa. Quando ela atingiu a idade correta, as ninfas falaram para ela que a missão dela era tirar o poder do pai. Entregaram para ele uma porção.
Agora, esse indivíduo já adulto foi até o palácio de Cronos e lá depositou essa poção na ambrosia. A ambrosia era o néctar dos deuses. Os deuses tomavam para ficarem imortais. Quando Cronos chega em casa, foi tomar a ambrosia. Na hora que ele tomou a ambrosia com a poção, ele não sabia que tinha poção, ele começou a passar mal. Foi e vomitou. Ele vomitou os 5 filhos que ele havia devorado, já adultos. E aí 5 filhos se uniram àquele outro que colocou a poção, que era o Zeus. E aí é o Poseidon, o Hades, Hera, né? Mas juntou-se 6 para lutar contra 12 titãs, não tem chance nenhuma. Zeus foi e pediu ajuda para a avó, para Gaia. Aí Gaia falou: o seu avô, Urano, ele fez 2 monstros que ele deixou preso debaixo de mim, ou seja, debaixo da terra. Esses monstros, se eles forem libertados, eles podem ajudar vocês. Esses 2 monstros eram o Ciclope, que era um gigante de moriçó no meio da terra, que sabia fazer armas e ferramentas, e o Hecatombo, que era um monstro de 50 cabeças e 50 braços. Zeus foi e libertou esses 2. Aí o Ciclope foi e fez o raio para o Zeus, fez o elmo, o capacete da invisibilidade para o Hades e o tridente para o Poseidon. E com a ajuda desses 2 monstros, eles lutaram contra os titãs, os venceram e os aprisionaram debaixo da terra, no Tártaro, no submundo. E Hades, irmão de Zeus, foi responsável por vigiá-los. Zeus se tornou o deus dos deuses, Poseidon o deus dos mares. Né? E aí Zeus foi com a fim da irmã dele, queria pegar a própria irmã, ficou 300 anos alugando a própria irmã, a irmã não queria de jeito nenhum. Ele foi descobrir o ponto fraco dela. Ela era apaixonada por pássaros. Zeus então foi e se transformou num pássaro e pousou na janela dela. Ela se apaixonou pelo pássaro, dormiu com o pássaro engravidou ela. E o pássaro era Zeus. Ela, sem saber, havia ficado com o próprio irmão e eles se casaram. Não, mas que história, hein? É a mitologia grega, né? Isso aí nem estava no Kratos, o Kratos, né? Que é do God of War. O Kratos é um personagem, né? Inventado para o jogo. Os deuses têm na mitologia, nas obras. E a principal obra que narra o nascimento dos deuses chama Teogonia, que teria sido escrita por Hesíodo. São 2 obras que tratam dos deuses aqui nos seus primórdios, que é a Teogonia e os trabalhos e os dias, ambas de Hesíodo. Tem outro também, 2 outras obras, mas essas estão narrando o nascimento dos deuses, que é a Odisseia e a Ilíada. A Ilíada narra a guerra de Troia e a Odisseia as aventuras de Ulisses. Mas aí já não é o nascimento dos deuses. A Teogonia que narra o nascimento dos deuses, essas histórias aqui que eu estou contando para vocês. Aí história da hora, hein, professor? Oi? História da hora. E aí Zeus estava achando monótono demais só uma vida entre deuses e ele resolveu criar algo diferente dos deuses. Aí ele libertou 2 titãs, o Prometeu e o Epimeteu, que eram gêmeos, eles tinham nascido juntos. Na verdade, juntos não, tinham sido feitos juntos, mas o Prometeu nasceu primeiro, saiu primeiro, depois saiu o Epimeteu. Prometeu significa justamente isso, aquele que saiu primeiro, Epimeteu aquele que saiu depois. E aí Zeus dá uma missão. Epimeteu tem que fazer os animais e Prometeu fazer o primeiro homem, o primeiro ser humano. E aí Epimeteu foi e fez os animais, e a cada animal ele deu um poder especial. Animais tinham poder de voar, outros tinham veneno, outros eram muito rápidos, outros eram muito fortes, outros conseguiam nadar e vir debaixo d'água. Então cada animal tinha um poder especial. Prometeu foi e fez o ser humano, o primeiro homem, do barro. E aí ele viu que o ser humano era muito fraco, muito frágil. Ele falou: o ser humano não vai ter chance nenhuma contra os animais. Vou ter que ajudar ele. Aí Prometeu teve uma brilhante ideia: roubar o fogo dos deuses. Foi lá, roubou o fogo dos deuses e deu para o homem. Com fogo o homem passou a dominar os animais. Bora? Eu não sei. Não pode ver mais. Falta um minuto aqui no meu.